Olá, boa Olá, tarde. boa tarde. Boa Já tarde, cá estamos. Ruth. Boa tarde, Cláudia. 15 Boa tarde horas aos em técnicos. ponto, em Portugal. Se nos está a ver noutro sim, sítio, eu em não sei que Portugal. horas é que são. Também não exijam muito. Exato, Olha. saber as horas em todos os locais onde nos estão a ver. Não pode ser. 15 horas em Portugal, em ponto, cá estamos nós para mais uma tarde de conversa. Muito bom e você já estar desse lado, porque já está a contar com uma boa conversa, um novo projeto, uma nova convidada. Hoje é uma conversa portanto, fofinha. fofinha, Fofinha, quentinha. quentinha. Vai ser muito interessante. Então fique desse lado, acompanhe então este programa. Como todos os outros programas, também pode rever através do YouTube, no canal Curiacos TV. Na playlist Conversa de Mulheres encontra uma listagem de programas, de várias convidadas que já passaram por aqui, vários assuntos, muita coisa que há para rever, para partilhar. Partilhe com os seus amigos, familiares, com todos nas suas redes sociais, para dar então a conhecer estes pequenos, grandes projetos que passam por aqui no programa. Já sabe, temos projetos muito grandes, temos projetos não tão grandes, mas temos sempre alguma coisa para lhe contar com esses projetos, para a motivar, para a inspirar, para a fazer chegar mais longe e também para ter um bocadinho de conhecimento. Sim, histórias de vida. Histórias de vida. Hoje vamos aprender muitas coisas, eu acho. E vamos conhecer mais um projeto, mais uma pessoa. Estamos sempre a aprender. Eu já tive a conversa com a convidada e já tivemos aqui a debater alguns assuntos. E há sempre coisas para conversar. Temos sempre. Agora, olha, o que é que eu vou falar? Medo. Medo sempre. Então já sabe, contamos consigo desse lado e estamos também no Facebook e no Instagram, onde pode sempre ver um pequenino resumo do que as nossas convidadas, a apresentação delas. Não é bem um resumo, é uma apresentação delas e pode assim ficar logo a ver, olha, este programa interessa-me mais, aquele interessa-me, não me interessa tanto, mas deixe sempre aqui o parênteses. Nunca se esqueça que as conversas são como as cerejas. E às vezes estamos a falar de uma coisa e de repente, as nossas convidadas, nós começamos a te embrulhar e sai de lá assim uma história maravilhosa para contar, não é? Pronto. Portanto, é sempre assim. Portanto, eu acho, é a minha opinião que deveriam ver todos. Eu acho. Mas está tudo bem. Eu acho, exatamente. E vamos apresentar a nossa convidada. Já falaste das redes sociais? Já falei. Não disse programa Conversa de Mulheres ou Conversa.mulheres, mas eu acho que já sabe. Já sabem, já Conversa sabem. de Mulheres para passar em rodapé, é isso. Exato. Bem, vamos passar então à nossa convidada de hoje. E temos connosco a Ângela Quaresma. Olá. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a nós por ter aceito o convite, não é? Que isto é uma coisa de dois lados, é mútua. Pois, exato. Sim. Podíamos ter convidado e você ter dito que não estou interessada. Não, piores, mas aceitei. Olha, piores são aqueles que nem nos respondem. Esse é que, olha, pronto. Mal educado. Temos pena. Não veio aqui para o nosso sofá conversar. Exatamente, vocês é que perdem. Exato. Ângela, que projeto é que nos vem apresentar? E depois vamos conhecer um bocadinho a Ângela. Sim. Então, eu venho apresentar o meu projeto, Pontos e Voltas, que é um projeto dedicado ao tricô e à lã. E à lã, por isso é que eu disse que era uma coisa fofinha. Sim. A lã é fofinha, as ovelhas são fofinhas. Pois, olha, hoje vi ovelhas. Foi? Sim, tive que parar. Tiveste que parar para elas passarem. Linda menina. Claro, né? Não levava uma ovelha para casa. Os teus filhos, se calhar, não se importavam, mas eu acho que era muito pouco cívico. Portanto, era um bocado feio. E tirá-las dos amigos. Ângela, onde é que veio este gosto pela lã, pelo tricô? Desde pequena? Viveu com ovelhas? Não sei, qualquer coisa assim. Não vivi com ovelhas, embora já tivesse vivido, até aos 3, 4 anos eu vivi numa pequena quinta. Pronto, e que tinha porcos e que tinha galinhas, mas não tinha ovelhas, pelo menos que eu me lembro. Pronto. Mas a minha mãe... tirar leite de uma ovelha é uma coisa bem difícil, porque eu já não faço ideia. Eu já tentei fazer isso. Isso não faço ideia. Nunca experimentei. Tentei muitas e muitas vezes e quando uma vez saiu um esguichinho, fiquei toda contente. Aquilo é para cima, pois... Aquilo tem lá uma maneira especial de puxar. É mesmo assim. Sim, tem que ser mesmo alguém que saiba, mesmo o trabalho com a ovelha no geral tem que ser alguém que saiba, que perceba principalmente a parte da tosquia, que é quando nós retiramos a lã da ovelha, tem que ser alguém que saiba, mesmo para não magoar o próprio animal. Claro. E também para tirar o maior proveito da lã para depois ser utilizado.
E qual é a altura que tiram a lã, sabe? A partir de abril, maio, ou seja, com o tempo quente. Sobre a lã. Sim. Com o tempo quente. É uma questão de pensarmos um bocadinho de lógica, não é? Começa a ficar calor, as ovelhas também começam a ter muita lã. Pois, sim. Começa a ser a tempo Eu de pensei tirar. que fosse assim, mas... Se bem que há quem diga que no deserto também as pessoas também se vestem de lã, as coisas são de lã porque também aquece. O calor aquece. Sim, a lã tem características térmicas, não é? Pronto. E tanto aquece como mantém a temperatura do corpo. Se estivermos a falar de peças essencialmente compostas com 100% de lã. Pronto. Não é no deserto dizem que usam tanto para o frio como para o calor. Sim. Nós temos curiosidades da lã. É verdade. É uma fã da lã, não é? E era daí que eu queria perceber se tinha crescido com as ovelhas, podia ser daí. Não cresci com as ovelhas, mas cresci com a minha mãe a fazer tricô à máquina, porque nos anos 80, já nos inícios 90, ela ainda fazia um bocadinho no início dos anos 90. Ela tinha uma máquina daquelas... Era uma grande máquina, hoje em dia já não são tão grandes, mas ocupava ali metade de uma divisão e tinha assim um bocadinho, um carrinho. Sim. E ela fazia para fora e fazia roupa para mim, para a minha irmã. A minha tia também tinha uma máquina destas, não sei se ainda existe, só se ela vendeu. Eu fiz uma camisola, já tinha dito isto na primeira temporada. Já foi há Sim, eu lembro-me da minha mãe fazer roupa para mim, para a minha irmã. Eu fiz uma camisola que era a cabeça de um cavalo. Era preta. Foi tipo, a minha mãe ficou horrorizada. Como é que deixaste a miúda fazer uma camisola preta? Que a minha mãe não gosta nada de preto. E eu, uma camisola preta, muito fashion, super grande e larga, que era como se usava nos 80, porque eu era nova nesse tempo. E depois tinha a cabeça de um cavalinho, que tinha assim uma coisinha até assim, em branco. Adorava aquela camisola. Eu acho que ela já não é viva, que já foi... Pronto, já passaram alguns anos e ela foi à vida dela. Não conhecia a Ângela para saber como é que se tira os borbotos. Olha, eu acho que ela foi à vida dela. E fazia-se fiz nesses carrinhos com a minha tia. Aquilo punha-se... Queres explicar como é que se faz? Eu não sei explicar muito bem. Aquilo que falámos um bocadinho antes... Sim, mas pode falar porque eles não ouviram. Pronto, aquilo é uma máquina, é um carrinho, não é? Que vai andando para um lado e vai fazendo uma carreirinha. E depois anda para o outro e faz outra carreirinha. E vai crescendo em altura. Quando a peça começa a crescer, tem que ter uns pesos por baixo. Sim, que iam a cair. Sim, que é para esticar a peça. Eu não me lembrava nada disto, mas antes lá a falar comecei a lembrar-me disto tudo. Olha, dos pesos, de que tínhamos que contar quantos é que eram castanhos, que era a parte do cabeça do cavalo, quantos é que eram pretos. E antes de fazer, tem que se fazer a montagem das agulhas na própria máquina. Pronto. Mas isso é preciso ter algum conhecimento e a minha mãe aprendeu também a fazer. Essa parte, infelizmente, eu já não fui a tempo de aprender e a minha mãe, entretanto, já não tem a máquina. Pronto, desfez-se da máquina. Acho que a minha tia também já não tem. Mas eu tenho uma ambição que eu ainda quero aprender a fazer tricô à máquina. Neste momento só faço tricô à mão. O que é outro poder, outro... É diferente. Outra técnica? Sim. Usam outra técnica ou não? Sim, à mão usamos as agulhas, duas agulhas por norma. Não digas a nada. máquina envolve ali uma questão mais técnica no sentido de programar, digamos, as agulhas que existem na própria máquina. E essa parte, para mim, é algo mais complexo. Então explique lá o que é tricô, já que estamos a falar do tricô, como é que é feito o tricô? Tricô é entrelaçar malhas, entrelaçar fio, dando nós. E qual é que são? É aquelas com os dedos dão a volta? Sim. É aquelas que elas fazem assim? Devíamos ter posto a fazer tricô. Eu devia ter trazido. Eu, por acaso, deixei no carro o trabalho que tenho em mãos. Esqueci-me. Mas o tricô é feito com duas agulhas. Há diferença, nem toda a gente sabe diferenciar uma técnica da outra, ou seja, o crochê do tricô, o crochê é feito só com uma agulha de ganchinho. E é pequenino, não é? É uma coisa assim mais pequenina ou não? Não, há agulhas grandes também, sim, mas a diferença é que a agulha de crochê tem um ganchinho, tanto que os espanhóis lhe chamam ganchilho, é a técnica do ganchilho, e nós chamamos crochê. E o tricô é feito com duas agulhas, ou às vezes 5, pronto. Mas só trabalhamos 2 de cada vez. Pois, porque às vezes ficavam umas ali penduradas, meias, não é? Sim, para fazer meias em Portugal e noutros países, mas
As senhoras antigamente para fazer meias, como é um trabalho tubular, não é? Esse tipo de circular. Meias? Não é essa. Não. Já vamos ver meias. Utilizavam 5 agulhas, mas na verdade só se utiliza 2 de cada vez, só se trabalha com 2 de cada vez. A mão esquerda agarra uma e a mão direita agarra outra. Sim. E depois é o entrelaçar do fio, fazendo malhas. O que é giro nisto, que eu estava a falar com a Ângela, é que eu vivi isto tudo, todas estas técnicas, a costura, os tecidos, passou lá por casa e provavelmente se eu agora trouxesse agulhas e se fôssemos experimentar um bocadinho, provavelmente começava-se a relembrar como é que se fazia. A minha experiência diz-me isto, há pessoas que... Não, porque eu nunca consegui fazer mais. Ok. Porque tentavam, era a tristeza da minha avó, que já não é viva, Sim. e da minha tia, porque eu nunca consegui ganhar esse jeito e esse gosto. Sim, Nós sim. ficávamos lá, depois lembro que era uma coisa que se fazia, e no Natal, não é? Muito associada às coisas do Natal, que ela depois fazia para nos oferecer. Principalmente o inverno. Sim. Porque... E que andávamos por lá com os rolos, depois os rolos espalhavam-se, depois ela pedia para nós pegarmos nos rolos, era eu e o meu irmão ali às voltas com os rolos. E fazer as meadas também. Sim, as mãos também. Ficarem a serviço. É que isto são memórias. Eu passava muito tempo assim, a minha mãe... a conseguir ir buscar aqui um baúzinho que estava guardado, que eu já não me lembrava que existia. Sim. Ficávamos ali, Sim. só assim com as mãos. E antigamente havia muitas meadas embaraçadas, ou seja, pronto, então às vezes era um processo demorado. Eu ficava assim, ou a minha irmã, eu ficava mais tempo daquilo que eu me lembro. Posso estar agora a dizer coisas mal. O meu irmão diz que eu me lembro tudo a minha mãe depois contrário, logo me dirá, quando ela vir o programa, telefona-me. Mas era, depois colocávamos a meada assim entre as mãos e a minha mãe ia fazendo faziam novelo, aqui, ia enrolando o novelo. Sim. Sim. Nunca fiz, mas já vi. Já viste fazerem isso? Sim. É uma memória que muita gente tem de criança. Sim. E que lá está, faz-me também. lembrar o Natal, faz-me lembrar já termos lá a árvore posta e estarmos a fazer isto. Sim, só que depois a minha mãe começou a trabalhar fora de casa e ficaram lá muitas lãs guardadas e depois, nos entretantos, eu comecei a fazer crochê com a minha avó materna e peguei nas lãs. Ou seja, o crochê normalmente é o fazer a renda. Sim. É o que nós conhecemos por fazer a renda. Mas eu tenho uma coisa com fios fininhos e não gostava dos fios fininhos da renda. E então comecei a pegar nas agulhas. Era isso que eu estava a dizer, que o crochê, a minha ideia é que é uma coisa mais pequenina, com os tais fios mais pequeninos. O tradicional, o moderno já é com lã também. Já há crochê antigo. É o crochê moderno, sim. Já há crochê antigo e moderno. Sim, faz roupa com crochê, sim. Sim, eu sei, mas pensei que era a mesma, ou que não era tão igual, na realidade. A técnica é a mesma, só que é adaptada para fios de lã. E foi assim que comecei. A técnica do crochê, mas com fios de lã. Sim, foi assim que eu comecei. Eu peguei nas lãs que a minha mãe usava na máquina de tricotar e comecei a fazer com as minhas agulhas de crochê, da minha avó, e comecei a tentar relembrar-me do que é que ela me tinha ensinado e comecei a fazer. E ainda hoje tenho a minha primeira peça, que foi um cachecol, que foi até acabar aqueles novelos de lã que a minha mãe tinha. Fez um cachecol gigante. Tem quase 2 metros. Não se inscreveu no Guinness. Maior cachecol do mundo. Sim, feito em crochê. Foi assim que comecei a fazer bolsinhas, porque depois queria fazer coisas para mim. Isto com que idade? O crochê eu aprendi com uns 10, 11 anos, mas depois já andava na escola, talvez 12, 13, 14. Portanto, isto foi sempre um gosto, não é? Foi. Ensinaram-lhe e aquilo pegou. Sim, eu fazia isso e depois transformava a minha roupa também. Ou seja, eu às vezes aventurava-me e cortava roupa e depois voltava a costurar à mão. Porque depois também tem a outra faceta da minha tia, era costureira e ela também fazia roupa para nós. Cortasse roupas, não? A minha mãe não gostava muito, eu adorava essa parte de cortar. Sou sincera, para mim era uma aventura, mas aquilo era uma certa calma que me dava, assim... Eu cortava e depois cozia à mão. Olha, nunca se lembra a tua filha dessas ideias. A minha mãe não gostava muito. Eu percebo a sua mãe. Porque é como aqueles miúdos que pegam na tesoura e cortam os cabelos e fazem coisas assim. Ou então põem a pastilha. Isso não. Eu queria sempre cabelo comprido, portanto não havia de cá corte de cabelo. Era? Sim. Mas eu também já cortei o cabelo. Eu queria cabelo comprido, mas queria franja. Então imagina a minha franja. Pronto. Não fizeste o torcido assim. Ai, meu Deus. E foi assim que comecei a fazer as primeiras peças. Depois comecei a fazer... Mas era uma teenager já com coisas super
feitas por si? Sim, depois oferecia às amigas, porque depois tinha aquela vertente em que eu não tinha dinheiro, às vezes, para comprar presentes. Então eu fazia, optava por fazer eu. E depois começavam, diziam-me que tens que começar a fazer para vender. Estudou o quê na escola, Ângela? O que era a sua área? No ensino secundário fui para o ensino geral. E que depois área? O científico, no secundário. Sim. Na verdade eu queria ter ido para artes, só que depois artes Pois, não havia na minha escola e eu fiquei ali rendida. Tinha todo o ar de ser alguém que gostaria das artes. Sim, e do... a minha principal ideia seria essa, embora na altura, quando foi a altura de escolher o secundário, eu tive muita dificuldade em escolher aquilo que queria. Porque não tinha já a opção de artes na minha escola e sair daquela escola também não era uma opção, então fiquei limitada àquilo que existia. Então fui para aquilo que me poderia dar a maior possibilidade, que é o científico E era das boa aluna? ciências. Era boa aluna, eu gostava da escola, desse lado menos artístico da escola. Não, eu sempre fui boa aluna. O secundário foi assim um bocadinho menos bom, mas foi bom no geral, sim. Só que depois era a psicologia e o português que vingavam, nunca eram as ciências nem a biologia. Portanto, sim, mas só que depois na faculdade fui também... Lá está, eu gostei tanto da psicologia no secundário que depois eu queria ir para a psicologia e aquela coisa toda da escola. E então depois para a faculdade inscrevi-me para Psicologia, mas depois entrei na segunda opção, que foi o curso de Ciências da Educação. Ou seja, alguma coisa me queria levar para as escolas ou para a educação, porque também era um mundo que eu gostava e que me sentia bem no contexto escolar. Pronto, e entrei na minha segunda opção. E gosta do que faz? Eu gostei muito do meu curso e gostei muito dos trabalhos que tenho tido a ver com a minha área de formação académica, sim. Depois fui um bocadinho para a área da investigação, trabalhei como bolseira de investigação e com ensino universitário sempre também. A fazer o tricô e a lã. Um bocadinho em paralelo, sim. O tricô eu só aprendi em 2014, mas até lá sempre fiz crochê com lã. E gostava muito, e mesmo outras artes decorativas, com o feltro, a parte da costura à mão, a parte da costura criativa. Portanto, usar aqui este sim, jeito eu sempre fiz muita manual. coisa, sim, fiz muita coisa sempre em paralelo, principalmente também para oferecer. Eu entretinha-me muito nessa parte de fazer. Tinha que ter sempre as minhas mãos ocupadas, sim. Enquanto estudei na faculdade, estive ali um bocadinho mais parada porque era muita coisa ao mesmo tempo, porque trabalhava ao mesmo tempo, fazia voluntariado ao mesmo tempo. São muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Sim. Mas depois, em 2013, 2014, finalmente consegui aprender a tricotar com os tutoriais do YouTube. Consegui aprender. YouTube. O YouTube é um grande professor. Sim, eu já queria ter aprendido a tricotar há muito mais tempo, mas só se materializou mesmo, na verdade, há relativamente pouco tempo, não é? Há uns 7, 8 anos. E como é que surgiu este projeto aqui, tudo isto, das lãs? Tem lá uma frase que tem no Instagram que diz a lã é a minha cena, não é? A lã é a minha cena. Sim, é a minha cena. A lã é a minha cena. A lã é a minha cena, sim. Eu não sei se consigo explicar isto. Na verdade, o projeto surgiu porque na altura eu também fazia parte de uma associação em Leiria. E com essa associação nós trabalhávamos com vários artesãos, com vários criativos. E na altura, uma dessas pessoas artesãs fazia tricô e fazia crochê, e eu aproveitei-me um bocadinho dela também para me ensinar ali umas técnicas. E foi aí que comecei a tricotar. E eu acho que foi mais ou menos na mesma altura, quase em paralelo, comecei a tricotar e comecei a imaginar um nome para aquilo que eu fazia. Pronto, porque também depois queria apresentar como os outros, não é?
Então o Pontos e Voltas surgiu assim de uma espécie de brincadeira. Eu estava a pensar em nomes e, olha, Pontos e Voltas ou Pontas Soltas. Estamos aqui já a ver algumas fotos também a passar. Pode continuar a falar de algumas das suas peças, algumas fotos que nos mandou. E pronto, e surgiu Pontos e Voltas. Foi assim, não foi um acaso, mas foi muito, uma coisa muito natural. É muito aquilo que natural. se faz, são pontos e voltas, não é? Sim, e eu achei apropriado. Bem, e depois, a vida dá muitas voltas, Sim. e o tricô tem muitos pontos, e eu, Sim. pontos e voltas. Depois, quando criei a página no Instagram, criei Ângela Pontos e Voltas, e na verdade há pessoas que me conhecem por Ângela Pontos e Voltas, eu quase que me apelido. Sim. Ângela Pontos e Voltas. Porque faz sentido para si, não é? Faz muito sentido para mim, sim. É uma coisa muito natural para mim. E o gosto pela lã é uma coisa que eu não consigo explicar. Porque gosta disto tudo, não é? Tem algumas imagens no seu Instagram. Nós estamos a ver os trabalhos que faz e já vamos ver também ao vivo. Sim. Mas até a parte do cardir, não é? Cardar, exato. Eu sabia que estava a dizer qualquer coisa. Isso, pronto. Com o Isto tricô... é todo o processo da lã lhe interessa? Sim. Já tosquiou alguma ovelha? Não, tosquiar não. Lá está, foi como estávamos a dizer há pouco, que a parte do tosquiar tem que ser alguém que saiba e que conheça o animal, que percebe do funcionamento da vida do animal, e depois a parte técnica da tosquia. Ainda vai a tempo de aprender aí com Tem algum umas quantas ovelhas. Não é um objetivo meu fazer a parte da tosquia. Então, não, eu pensei que era faz para ir parte desde... do objetivo de ter ovelhas. É? Mas depois tem que arranjar um tosquiador. Pronto. Quem sabe, a vida dá muitas voltas. Pronto, as voltas e voltas. Ainda tenho muita vida pela Portanto, frente. a parte do tosquiar, não, mas depois a seguir, o que é que acontece à lã a seguir? Já agora contamos aqui um bocadinho o processo da lã. Sim. Pronto, isto com o tricô veio também a vontade de conhecer mais sobre a origem do fio, sobre a lã. Então, é uma paixão. Sim, comecei a explorar como é que se produzia o fio, e depois também já seguia o trabalho da Rosa Pomar, e que é muito conhecida a nível nacional e internacional no tricô, e ela faz esta preservação desta tradição de manter as nossas raças de ovelhas autóctones viva. E os fios que ela produz são com raças autóctones de Portugal. E então comecei a explorar, comecei a pesquisar, comecei a estudar um bocadinho e a escrever sobre isso, e depois em conjunto com uma amiga também começámos a escrever num blog sobre este processo. Então, depois da tosquia, a lã normalmente não é aproveitada e perdeu-se muito essa tradição. Mas o que queremos da tosquia é uma lã que seja aproveitada, e que depois tem que ser, para já tem que ser bem tosquiada, depois conseguimos aproveitar para fazer o fio. Desculpem. E depois tem que ser lavada. E depois de lavada, normalmente lavada por água morna, água quente. Depois, vou falar do processo muito geral. Sim. Não entrar aqui em especificações. Era só uma curiosidade. Mas a seguir à lavagem, depois há a parte do cardar, do pentear a lã. Que é aquela coisa que se faz. Que se utilizam uns pentes próprios, uns pentes ou umas cardas. Imaginem aquelas cardas pequeninas de pentear também os cães grandes, de porte grande. Pronto, é um nível maior. E depois de cardar a lã. O cardar a lã o que faz é preparar a fibra, digamos assim, para depois passarmos ao passo seguinte, que é a fiação. E aí já é afiar a lã e torcer o fio de modo a depois fazer meadas ou novelos. Pronto, o processo simples, geral, é isto. E é isto que eu gosto de fazer também à mão, na verdade. Também gosta de fazer esta parte, Faço este processo também muito manual, não o faço nada em termos industriais, mas faço, sim. Gosto de fazer na altura da tosquia. Normalmente já há pessoas que me perguntam: olha, o meu primo tem ovelhas, vou tosquiar, queres a lã? Eu tenho às vezes que dizer que não, porque depois não tenho sítio onde guardar. Tanta lã. Mas este ano tive a oportunidade de participar na tosquia. Não tosquiei, mas assisti ao vivo à tosquia e depois lavei toda essa lã em conjunto com outras pessoas. E foi para si estar aqui naquela Foram essência. 5 dias, para mim foram 5 dias assim numa espécie de retiro. Assim, foram 5 dias em que eu senti mesmo
liberdade pura mesmo. Sim. Estava mesmo a ser feliz, a ser ali, a trabalhar ao ar livre, a trabalhar a lã. Sim, essa parte eu gosto muito também. E as ovelhas ficam quietinhas enquanto estão a ser tosquiadas? O tosquidor tem que saber muito bem essa parte. E o tosquidor tem que... O facto do tosquidor ter muita confiança no trabalho que está a fazer vai ajudar a ovelha a manter-se quietinha, sim. O que acontece é que depois delas serem tosquiadas, elas sentem um alívio imenso. E nota-se muito bem quando elas saem da mão do tosquiador. Eu à tosquia que assisti, elas saltavam. Sim. Depois ficavam muito aliviadas. Calor, não é? Sim, sim, sim. E vão pesar. E aliás, depois? Em maio ainda não é aquele calor abrasador, mas já sentem. Sim. Pelo menos elas sentem um alívio grande. Portanto, é bom, é saudável para as ovelhas serem tosquiadas. E quanto mais, se as ovelhas forem tosquiadas todos os anos, maior qualidade será a lã que elas dão. Sim. Engraçado. Sim. Então, e que cuidados a ter com essa lã? Porque quer dizer que a lã que nós compramos, não é? O que se vê por aí muito... nas lojas, não é bem lã, não é? O que se vê muito hoje em dia... É o poliéster. Poliéster, os acrílicos, há peças boas de qualidade à venda, em que tem percentagens não só de lã, mas depois também há as misturas do mohair, da fibra mohair, que é assim uma fibra que tem assim um pelinho, que é muito delicada, de seda também. E quando há essas misturas, tornam a peça também mais fofinha, mais delicada. Também é preciso depois também ter outros cuidados, mais cuidados. Mas o que vemos, o boom que vemos em lojas é tudo composto por acrílicos, poliamida, nylons. Sim, há coisas que se compra e que nem uma semana, duas, aquilo já está uma vergonha. Ou eu sou muito pouco cuidadosa, não sei. Eu não sei. Eu tenho um olho muito crítico em relação a isso. Como é que alguém pode ver uma boa etiqueta de... É olhar para a etiqueta, na ver verdade. Quanto mais lã tiver, mais vai durar? Ou a lã também por si só também faz aqueles borbotos e fica feia? A lã também faz borbotos. E quanto mais natural for a lã, também mais propício é a ter borboto. Porque não cria tanta tensão. Isto depois também depende da forma como o fio é produzido. Um fio muito torcido ganha mais resistência, portanto não vai ter tanta tendência a criar borboto. Os fios naturais geralmente são menos torcidos, pelo menos aqueles que eu gosto de usar, e criam borboto. A diferença é que eu tiro o borboto e a peça fica como nova. Quando estamos perante uma camisola de acrílico ou poliamidas, como eu vejo, ainda há pouco tempo entrei numa loja só para perceber o que é que estava à venda, porque faço esse trabalho de mercado, essa pesquisa de mercado, e olho para as peças, eu só de olhar para as peças eu arrepio-me, e isto é verdade, eu arrepio-me. Deve ser tão engraçado. Isto não é lã. É verdade, eu fiz isso, sim. Isto é verídico, eu faço isto. Eu entro nas lojas e vejo as malhas que existem. Isto não me parece nada bom. E depois vai a etiqueta, 100% acrílico, 100% poliamida. E tenho a certeza absoluta, se comprarem uma peça dessas, para já se meterem na máquina, adeus peça. Mas só com o facto de usar e depois um casaco por cima e depois com a fricção, a peça vai ficando com borbotos, mas é um tipo de borbotos em que parece que está a retirar a fibra e quanto mais retiramos, mais ela vem agarrada. E fica mais gasta. Fica mais gasta, fica com um aspecto velho. E depois é assim, não permite o corpo transpirar. A lã permite o corpo transpirar. E essas fibras não. Transpirar ou respirar? Transpirar mesmo. Sim, respirar, transpirar. Sim. Não... E troca ganha odor. A lã não. A lã basta deixar ali uma meia hora, uma hora ao sol e não precisamos estar sempre a lavar. Não ganha tanto odor. Muito bem, estamos aqui a conhecer mais sobre a lã.
Sim, eu tenho mais dicas. Mais para dicas? tratar a lã, sim. Lavar sempre à mão. Se estivermos perante uma peça com alguma percentagem de lã, imaginemos uma peça que tenha uma percentagem de acrílico, uma percentagem de seda, uma percentagem de moer. Eu aconselho sempre a lavar à mão. Pronto. Ok. Eu normalmente lavo sempre à mão. E nunca a estender essas malhas no estendal como estendemos uma t-shirt ou um lençol. Normalmente, se tivermos essa possibilidade, eu sei que nem toda a gente tem, estendermos na horizontal a peça. Pois, para não ficar defeituosa. Para não ganhar jeitos. Sim, porque a lã vai ganhando jeitos se estendermos na vertical. E depois, guardar no sítio também, no nosso armário, sempre com alguma bolsinha de cheirinho, daquelas bolsinhas de alecrim. Não pendurar, mas dobrar. Dobrar, sim. Dobrar. Há quem guarde em caixas, por exemplo, não é? Aquelas caixas que se usam nos armários. Eu normalmente meto sempre uns saquinhos de alecrim ou uns saquinhos de alfazema para também não ganhar traça, porque quanto mais natural é, mais também as traças mais querem lá ir. para a traça, não é? Ela procura qualidade. A traça quer ir pescar material bom, não quer. Se tiver, eu tenho esta experiência e se puderem recordar, ou provavelmente vão conhecer alguém que já passou por essa experiência, ter uma camisola de acrílico e ter uma camisola de lã. A traça não vai ao acrílico, dura muito, 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 muito. A traça vai à lã, então é preciso cuidar e tratar bem dessa peça. Ou seja, se nós estamos perante uma peça que seja de qualidade, com fibra de qualidade, também temos que ter mais cuidados com essa peça. Pronto. E claro que isto se perdeu um bocadinho porque nós, na correria do dia-a-dia, queremos coisas rápidas. E baratas, não é? Porque às vezes também o preço faz muita diferença. Sim, não estamos a falar do preço, mas o preço também vai ser uma consequência, sim. Mas as coisas boas, as coisas de qualidade também requerem mais trabalho e mais atenção da nossa parte. Eu acho que é como em tudo. Estou a falar das malhas, mas acho que é um bocadinho em tudo na nossa vida. E já que estamos a falar... Estás emocionada? Estou emocionada. Isto é o ar. A lãzinha. A lãzinha emocionou-me. Por acaso podia-me ter emocionado hoje a falar da minha avó e de todas essas coisas que são sempre boas recordações da infância. Já que estamos a falar do cuidado da lã, temos um vídeo, não é? Sobre como tratar os borbotos. Também. Então vamos ver o vídeo. E depois eu é que sou a má, eu é que sou a malandra. Estão a ver? É assim que vê a verdade. Vamos ver esse vídeo e depois vamos conhecer melhor ainda os trabalhos que Ângela faz. Sim. Ainda não tivemos a oportunidade de falar e estamos quase a acabar o programa. Oh, meu Deus! Eu disse que isto vai. Fica com o vídeo, nós já voltamos. Sim. Esta é uma pequena máquina de tirar borbotos. Eu já tenho esta máquina há muitos anos e dá imenso jeito, é baratinha, podem comprar em qualquer superfície onde vendam eletrodomésticos, vão encontrar esta ou outra semelhante. Funciona a pilhas e é imprescindível ter uma maquinazinha destas para nós cuidarmos melhor das nossas malhas. Então, eu vou exemplificar um bocadinho como é que podem então cuidar das vossas malhas quando elas têm borbotos. Por vezes há certas malhas, certas peças de roupa que nós compramos ou até mesmo que nós fazemos, esta é uma peça que fiz, e que com o uso, principalmente aqui na zona onde roçam os braços, as mangas, no corpo, ou então roçam outros casacos por cima da peça, criando assim pequenos borbotos, pronto. E
fica com este aspecto assim mais velho, mas a verdade é que nós podemos cuidar da nossa peça para que ela pareça sempre uma peça nova. Então, com a ajuda da nossa máquina de tirar os borbotos, vamos lá tirar estes borbotos e fazer com que a nossa peça fique sem borbotos. Então, se repararem, a zona onde eu andei com a máquina de tirar borbotos já está completamente sem nenhum borboto. Eu deixei alguma zona para comprarem. E podem ver que aqui ainda tenho alguns borbotos. E que aqui tirei-os todos. Ou seja, a peça vai ficar completamente nova. E podem fazer isto sempre que a peça ficar com mais borbotos novamente, e sim vão mantendo a peça durante muito mais tempo e ela vai aparentar sempre uma peça sendo uma peça nova. E cá estamos nós de volta, com as nossas estrelas ainda, com tudo aqui muito bonito. E finalmente vamos conhecer aqui o trabalho da Ângela. Okay. Só dar aqui um parênteses por causa da maquininha dos borbotos, que viram que funciona mesmo, não é? Sim, sim, sim. Eu já tenho aquela máquina, se calhar há uns 10 anos ou mais, funciona a pilhas e... Pronto, e aquilo funciona. Sim. Eu também já experimentei num casaco não de malha, mas de fazenda, que também no fundo é lã, não é? Sim, sim, quando sim, é boa sim. E realmente saiu e melhorou muito. Há outros que não saem, portanto, quando não presta, quando não sair com a maquininha... Eu não faço pressão na máquina, senão Sim. vai romper e vai estragar a máquina. Exato, pronto. Essa é a minha experiência. Essa a tua experiência com a máquina. Então, bem fazer. Tem que ser um processo, um gesto delicado. Pois, eu não sou muito... E não tenho muita paciência, né? Então, a Ângela tem todos estes trabalhos, faz todas estas coisas personalizadas, à mão... Sim, eu faço muito trabalho por encomenda, personalizado, e acabo por não ter muito estoque também por causa disso. Pronto. Sim. Mas em paralelo também faço pequenas peças de coleção para vender a quem se interessar. Então, vamos ver aqui o que é que nos quer mostrar. Então, posso começar... Pois eu não vejo nada desse lado, puseram-me aqui deste lado, já contestei a posição para eu poder ver as coisas. Eu vou... Aquelas luvas que tinha há bocado, que disse um nome muito chique. Mittens em português. Ou luvas sem mãos. Sem dedos. Desculpem, sem dedos. São muito giras, olha. Sim. Estás a ver, eu gosto disto. Porque isso deve aquecer, mas permite a pessoa fazer tudo. Sim, eu comecei a fazer as luvas sem dedos porque numa altura em que eu trabalhava muito tempo ao computador. O dia todo ao computador e as minhas mãos gelavam muito. Sim. E então, quando eu aprendi a tricotar, foi quase com o propósito de fazer luvas porque eu não as encontrava à venda. Própria. E então comecei a fazer e acaba por ser assim... E agora está muito frio, estamos numa altura de muito frio, não é? E faz sentido aqui. Pronto, já passou o Natal, mas podemos ainda precisamos do quentinho, não é? Sim, estas luvas fazem parte de uma coleção que eu criei agora, há pouco tempo, para este outono e inverno, que é Enjoy Life Collection, e que tem estas luvas, que são as luvas borboleta. E isso é um par?
Este é o par. Uma de cada cor. Sim, eu neste momento só já tenho este par, os tem. outros já vendi e as pessoas também me podem pedir personalizado com as cores que mais gostam, sim, a partir deste modelo. Sim, eu decidi criar assim uns pares desencontrados unidos por esta cor, pelo cos, na verdade. Sim. Mas tem para proteger os dedos também. Também tenho estas... Gira, são todas... Essas parecem quase um fantoche. Adoro. Como é que é essa? Dá para pôr a mão e depois dá para tirar a mão se precisar. O objetivo estas foram um par que eu fiz no ano passado, que são luvas com capuchinho, em que dá para tirar. Exato. Nós podemos, na rua, quando vamos na rua, vamos com os dedos protegidos, mas depois se tivermos que ir trabalhar ou fazer alguma compra, retiramos e conseguimos ter a mesma o tátil dos dedos. Sim. Conseguimos ter a sensibilidade, não é? Pronto. Luvas quentinhas. Este ano também fiz assim um outro modelo mais rendado. Este ano estou-me a aventurar nos rendados. Gosto muito dessas. A renda está sempre na moda. Mas são a mesma de lã, não é? É só eu gosto método que é diferente, é isso? Não, é tudo de tricô, só que depois existem vários pontos rendados. Importa-se que eu experimento uma? Sim, não há problema nenhum. É só para ver como é que isso fica na minha mão. Tudo o que estão aqui a ver é sempre 100% lã. Até isto faz... Não precisas experimentar, Cláudia, não fiques estressada. Eu só tenho curiosidade, sou uma pessoa curiosa. Acho que não vou estragar. Pois há para vários tamanhos, não é? Ou ela estica? São tamanhos únicos. Sim, são tamanhos únicos. Normalmente faço tamanhos únicos. Vou adaptando depois à pessoa que me pede. Faz-me lembrar a flash personalizado. Aquelas as coisas nas mãos. Isto é fixe. Vou-vos só dizer que isto é fixe. E é uma maneira As pessoas das mãos frias, coração querente como há, é muito bom. É uma pessoa da pessoa andar quentinha, mas com estilo também, mas não com é? estilo, sim, cheia de cor. Sim. E essas são... Gostei muito. Depois, então aqui faz parte também da coleção umas golas, que também com o mesmo ponto dessas luvas. Adoro golas. Mas pronto, lá está, as minhas são daquelas que vão sendo reutilizáveis. Quer dizer, não são reutilizáveis, são mais descartáveis. Pronto, é tudo 100% lá. Pronto. E estas até são tingidas manualmente, com produtos naturais, com flores. Há uma pessoa que... É tudo natural. Sim. E isto para quem tem alergias também pode usar o 100% lá? Depende do tipo de alergia que a pessoa tem. Há pessoas que eu sei que só com o toque faz alergia. Sim. Pronto, essas não podem, se calhar. Mas a pessoa tem que experimentar. Mas provavelmente a pessoa faz menos alergia à lã do que as outras coisas, ou não? Depende. Depende muito da pessoa. Hoje em dia, com tanta alergia que existe, eu não sei muito já bem. Não sabe. Pronto, ok, continuamos. Vamos lá mostrar outras coisas. Não sei. Temos muitas coisas. Pronto. Até tem uma cestinha muito gira. Eu levava o lanche às vezes nestas cestinhas. Tem mais pequeninas. Aquelas mais pequeninas, sim. Eu sou do século passado, não te esqueças, Cláudia. Eu tenho uma pequenina. Tens uma? Sim. Depois, e são umas bolsinhas. São umas bolsinhas que são feitas com fio de algodão e de seda. E que foi umas peças que eu criei durante o verão. Às vezes no verão é mais complicado a pessoa enverdar por uma peça tricotada, porque está sempre o tricô associado à lã, e não é verdade. Sim. Existe o algodão, existe a seda, existe o linho, e então eu também criei algumas peças, de vez em quando crio algumas peças com esses fios, porque também gosto muito dos acessórios e de bolsas, pronto. Desses pormenorzinhos. Sim. Depois tenho aqui algumas peças que, na verdade, são do meu uso. São peças que eu uso e por isso também se nota um bocadinho que são usadas e que este, por exemplo, está com borbotos. Para mostrar. Mas que foi... Ai, tão giro, nem vi que era comprido. Bem giro. Este foi um casacão que eu quis fazer uma vez para o meu aniversário e que demorei 10 dias a fazer. Só? Sim. Eu lembro-me que foi uma maratona, não fiz mais nada nesses dias. Pois, porque eu acho que 10 dias para isso tão grande não é pouco. É mesmo porque foi ali intensivo. Não fiz mais nada. Foi muito intensivo e não o posso voltar a fazer. Portanto, se quiserem pedir um casaco desses
A Ângela tem Sim. que esperar pelo menos o quê? 1 mês, 2 meses? 1 mês, 2 meses, sim, porque eu nunca estou a fazer só uma peça. Vou sempre alternando com outras peças. Sim. É muito lindo, muito giro. Obrigada. E a conjunção das... Olha, Cláudia. Pronto, é assim. Não, é só para saberem que não sou só eu. Pronto. Isto é tipo um poncho. Isto é tipo um chale cascola. Assim. Que eu uso muito aqui. Eu uso muito esta peça e que é feita com os tons naturais da ovelha. Os tons branco e os tons preto castanho. Sim. Não foi tingido. Que e é fiado à mão. Há senhoras que ainda fiam à mão e nós conseguimos... Se puder mostrar ali para aquela câmara. Desculpem. Não faz mal. E nós podemos usar, está a ver, é comprar que é tão lindo essa que lã. merece ter um grande plano só para ele. É muito giro, não é? Sim. Mas é cor da ovelha, já viste? Sim. E eu tenho um objetivo que é... Claro que demora tempo, com essa lã que eu trabalhei durante o verão, o verão de 2021, eu tenho alguma lã lá em casa e com o objetivo, eu estou a cardar neste momento, vou cardando aos bocadinhos e depois afiar também, e o objetivo é fazer também depois algumas peças com esse fio fiado por mim. Vai ser assim uma coleção muito especial que eu estou a preparar. Pronto. Assim. Portanto, isto quem quer coisas sustentáveis, Sim. coisas que, pronto, são mais natural, mais terra a terra que existe, tem aqui esta opção da Ângela. Sim. Demora tempo, claro, demora mais tempo do que ir comprar a uma loja, obviamente, claro. E eu peço sempre às pessoas para me pedirem com algum tempo de antecedência. E que seja também, e normalmente, se as pessoas me pedem com antecedência, é porque é uma compra mais pensada, não é uma compra de impulso. E depois ficam com uma peça de qualidade, feita com tempo, e que vai durar, e que com manutenção também. A manutenção é muito importante também aqui. E depois é uma peça biodegradável. Pronto, exatamente. E isso para mim também faz muito sentido. E o impacto da roupa é uma coisa que me está aqui a angustiar também nos últimos tempos. Portanto, cada vez faz mais sentido aquilo que eu faço. E estou com muita ambição em querer também passar isso para as outras pessoas, esta arte do tricô. E por isso é que depois também comecei a ensinar o tricô, a fazer quem tricô. Quiser seguir a sua página no Instagram vai também conhecer, poder ter aqui alguns tutoriais, não é? Sim, tenho alguns tutoriais no meu canal de YouTube. Mas neste momento em Leiria também estou a dar aulas presenciais. Pronto. E estou também a dar workshops. Em Leiria? Sim, vamos voltar a dizer a sua página e já vamos ver aqui as outras coisas que tem. Sim, no Instagram é Ângela Pontos e Voltas. E no YouTube basta procurarem por Pontos e Voltas que encontram, e se procurarem também no Google Pontos e Voltas, vai certamente aparecer a minha página. Sim. Então, e que mais coisas é que temos aqui? Outra coisa aqui. Esta é mais fininha. Isto é um casaco que eu fiz para o verão. Na verdade, era um colete inicialmente, só que depois eu acrescentei-lhe umas mangas para vestir assim naqueles dias assim mais ventosos de verão. Ou aquelas noites mais fresquinhas, tanto que ele é aberto, nem sequer tem botões. E às vezes por cima de um top... acho que cai bem, é um aconchego e é um fio assim de seda misturado também, acho que este fio é um bocadinho de acrílico também. Portanto, é uma coisa mais fininha, mais é uma coisa mais fininha, sim. Este é para o verão, para o inverno não. Sim. Para o inverno só se quiser passar frio, pode ser. Sim. Pode passar frio, não temos nada contra. Pode ser uma pessoa que não seja muito friorenta. Cada um faz o que quer, que não temos nada a ver. Nada. Isto é mais uma camisola que eu tenho, das que eu tenho em casa, selecionei uma para trazer também, que é feita com um fio português, produzido em Portugal também, e que eu gosto bastante, e é 100% lã. E como é que isso se faz para ficar com esses piquinhos assim de várias cores? Isto é o próprio fio que é produzido assim. Já tem fios, assim umas corzinhas. Estes fios que têm assim estas corzinhas, assim, são os fios tweed. Chamam-se os fios tweed. Pronto, é uma especificação. Portanto, quando é tingido faz essas cores, é isso?
Quando é tingindo a própria produção do fio. Okay. Sim, eu aí não sei explicar muito bem como é que se faz o fio tweed, sim, claro. mas o fio já vem assim e eu compro assim. E pronto, e usa assim e fica muito assim giro. com ele. E fica muito giro, e está uma camisola muito bonita. Sim. Eu aqui só usei mesmo 2 cores, esta do decote e a do corpo. Só conjuguei as cores assim. Sim, pronto. Que é ao seu gosto. E depois é feita toda por inteiro, não tem qualquer costura. É? É, sim. Tudo seguidinho. A sério? Sim. Podem abrir, sim. Não. É engraçado. É a magia também do trabalho do tricô circular, é que eu consigo começar uma camisola pelo decote e vou por ali abaixo sempre trabalhando a circular. E quanto tempo demorou a fazer esta blusa? Uma camisola demora sempre umas 30, 40 horas, depende da camisola. Essa provavelmente demorei um bocadinho menos de tempo, mas nunca menos de 25, 30. Há pouco tempo fiz uma camisola de gola alta e que era abaixo da anca. Essa demorei mais de 40 horas, por certo. Sim. É por isso que a Ashley é tão soft, tão Exato, calma. ali e faz aquilo e faz. Tem paciência. Se calhar era isso que a gente precisava. Eu, Se calhar, pelo menos, precisava de fazer isso, não é? Mas depois chateei-me a ritmo, não vale a Mas hoje pena. a Ângela não quis trazer as agulhas. E a gente não fez. À próxima trazemos e fazemos em direto. Um lenço, um cascolzinho, um guardanapinho. Sim. E ainda temos aqui uma outra coisa. Pois, esta primeira peça. Isto é uma peça que me restou de várias outras, que são sacos, e aqui já não é tricô, é crochê. De vez em quando aventuro. E tem um bocadinho ali de madeira. E tem que tecido por dentro. O motivo foi aqui este nó de madeira. Eu tive uma coleção há uns 2, 3 anos em que as peças eram criadas a partir do objeto de madeira. Sim. Então criei algumas bolsas assim pequeninas como estas. Também com a madeira. E fiz alguns sacos também. Tudo com lã portuguesa. Esta é lã portuguesa. E criei uma coleção para uma exposição que eu tive também lá em Leiria. Criei algumas peças de propósito para essa coleção e fiquei com esta, ainda tenho esta. E que tem por dentro tem um tecido, pode mostrar só por dentro? Tenho um tecido. É bem giro. Sim. É bem giro. Tem um bolsinho por dentro. Os tecidos que eu utilizo, eu não compro tecidos para fazer forros, nem mesmo das bolsas. Então. Eu utilizo tecidos de resto de fábricas, por exemplo. Portanto, é tudo aqui também para aquelas pessoas que são mais sustentáveis, que estão com essa preocupação, como a Ângela, não é? Sim, tenho alguns tecidos que me vão doando e que eu aproveito para fazer os forros das bolsas, pronto. Este, por acaso, até foi cozido à mão, está todo aqui cozidinho à mão, estou a reparar, porque na altura em que eu fiz estas peças, acho que ainda não tinha a minha máquina de costura. Mas então era tudo muito à mão. Atualmente já faço a parte dos forros costurados à máquina. Já perde menos um bocadinho de tempo, não é? Sim, substancialmente. Substancialmente menos tempo. Sim. Por hoje está tudo. Exatamente, Ângela, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada pelo convite. Desejamos tudo bom para a lã, para as ovelhas, que elas apareçam lá na sua casa, ou como for, ter não uma é? quinta. Uma quinta com ovelhas. Quem sabe um dia. Vamos Quem sabe, para ter ovelhas não vai tê-las em casa. Uma quinta. Sim, tem que tê-las por ali com um espaço, basta ter um terreno. Sim, um terreno já tem as ovelhinhas. Sim. E depois faz tudo e depois mostra-nos a tosquear ao traz tosqueador. uma ovelha. Uma ovelha. E para a próxima tem que nos vir a ensinar a dar aqui uma aulinha. Pode ser? Pode ser Combinado? Obrigada, até à próxima. Muito obrigada, obrigada. Tudo bom. Deus. E nós já terminámos aqui. Estamos a terminar, aliás, o programa, Cláudia. Sim. Pronto, está bem. Que a gente então venha nos para despedimos aqui, à pronto. frente do Charriot Claro, e voltamos no próximo programa pelas 15 horas. Obrigada pela sua companhia, que é sempre bom você estar desse lado a acompanhar-nos. E hoje ficaram todos quentinhos com esta lei. Muita informação. E com esta pessoa, que também é uma pessoa muito quentinha e fofinha. Portanto, já sabe, tirar borbotos, comprar coisas assim mesmo desta lã verdadeira e ser quentinho e feliz, porque com este frio que está lá fora, sabe, tão bem. Exatamente. Tão bem. Uma mantinha no sofá. A ver-nos, segunda à sexta às 15 horas, já sabe. Siga a página, siga também as nossas páginas e brevemente estará disponível este programa no YouTube. Então, para partilhar. Há de haver muita gente que precisa de ver. Até à próxima. Beijinhos.